O Sempre Feliz de hoje vai tirar todas as suas dúvidas sobre imposto de renda. Quem vai nos ajudar é o contabilista Ronaldo Costa. Como você já ouviu agora mesmo eu dizendo, lembrando a você que nessa sexta-feira a gente está ao vivo. Você pode participar pelo telefone 3209-3301 ou pelo e-mail semprefeliz@redesuper.com.br. Mande sua pergunta, sua dúvida, seu comentário que Ronaldo tira daqui a pouquinho. Tudo bom, Ronaldo? Obrigada por ter vindo. Tudo bem, boa noite. Isso agora é a época das dúvidas, né? Sim. Todo mundo tem que entregar o imposto de renda e muita gente ainda tem muita dúvida sobre isso. Todo mundo precisa e deve fazer a declaração do imposto de renda, Ronaldo? Não, nem todos. Existem algumas regras, né, ou exigências feitas pela Receita Federal, as quais devem ser observadas. O prazo é até dia 30 de abril, iniciou no dia 1º de março, indo até o dia 30 de abril. E as obrigações são, em primeiro lugar, quem teve rendimentos tributáveis, provindos do trabalho assalariado ou não, que superiores a R$ 24.556,65. O que é rendimento tributável? São aqueles rendimentos que existe a tributação do imposto, propriamente dito, né, sobre esta renda. Por que tributável? Porque tem rendimentos isentos, não tributáveis ou tributáveis exclusivamente na fonte. Isso de acordo com a quantidade? Não, com a origem. A origem. Correto? No caso aí dos rendimentos tributáveis, nesse patamar de R$ 24.556,65, são rendimentos do trabalho assalariado ou da prestação de serviços, proventos de pensão, aposentadoria. Seriam alguns exemplos, tá, dessa tributação. E o que é em si a declaração? Muita gente fala assim, nossa, eu vou declarar o imposto de renda, mas a pessoa não sabe nem por onde começar, não sabe nem exatamente o que é. Explica assim, o beabá mesmo para a gente entender, a gente que é leigo, o pessoal que está em casa, que de repente está começando a trabalhar agora, talvez vai ser a primeira vez que ele vai, né, declarar o imposto de renda. Correto. Existem muitas pessoas, anualmente existem milhares de pessoas, né, nessa situação. Então, começamos por essa primeira exigência, né, ou primeira observação, que é dos rendimentos tributáveis. Existem os rendimentos isentos, por exemplo, a caderneta de poupança, os rendimentos tributáveis exclusivamente na fonte, de aplicações financeiras, e os rendimentos não tributáveis, que são rendimentos provindos de rescisões trabalhistas, por exemplo, e outros tantos. E esses rendimentos, eles, no caso da caderneta de poupança, isento completamente. E os rendimentos que vão levar à obrigatoriedade, rendimentos da aplicações financeiras que superem R$40 mil anuais, correto? Também quem teve negociação de bens e que apurou ganho de capital, essas pessoas também, ainda que não se enquadrem em outras exigências, por ter tido ganhos de capital, são obrigadas a apresentar a declaração. Ou seja, a pessoa vendeu um imóvel, seria isso? Vendeu um imóvel ou vendeu alguma coisa e recebeu aquele dinheiro, teve um lucro daquele direito, ela tem que declarar. Exatamente. Se apurou o lucro. Né? O lucro também tributável, que de repente esse lucro ficou abaixo, né, desses 24.556,65, não haveria aí a apuração do ganho de capital. E tem também quem tem posse ou propriedade de bens e direitos acima de R$300 mil. Tem também atividade rural, cujo ganho tenha superado R$ 122.783, sempre anual, correto? Essas são as exigências principais para se apresentar a declaração de imposto de renda. E o que é a declaração, você me perguntou? É um conjunto de informações que se torna obrigatório devido à legislação específica, no qual a pessoa, além da obrigação que tem, ela tem direitos também. Porque as pessoas, às vezes, são tributadas anualmente e têm direito a ter restituição. Por que ela teria esse direito de restituição? Comparando despesas. Porque para o rendimento bruto, essa pessoa tem duas formas de chegar ao imposto devido. Um seria apresentar as despesas que são despesas médicas, despesas com instrução própria ou de dependentes,
despesas com plano de saúde, despesas com psicólogos, dentistas, médicas em um conceito geral. Uhum. Então, depois sendo feita apuração para se chegar aos números finais, correto? Uhum. E dentro de cada tópico desse existe uma série de determinações legais também. O que é dependente, quais são as despesas legais, quais são as despesas dedutíveis ou não. Ok, a gente tem perguntas do povo na rua, as dúvidas que as pessoas na rua querem tirar aqui com você, Ronaldo, e você que está em casa também tem alguma dúvida, é só ligar 3209-3301 ou mandar o seu e-mail, semprefeliz@redesuper.com.br. Ronaldo responde as suas perguntas daqui a pouquinho. Vamos ver então qual é a dúvida do pessoal da rua, vamos ver. Quem paga a pensão alimentícia tem que declarar essa despesa no imposto de renda? Sim. Uhum. Pode declarar, né? Uhum. É uma coisa a ser observada. A pensão alimentícia, ela dá ao contribuinte a possibilidade de escolher, porque se for melhor para este contribuinte optar, em vez de lançar a pensão alimentícia, lançar as despesas com aquele dependente, ele pode fazê-lo. Uhum. Se vai beneficiá-lo, nada impede. E uma vez, se lançar a pensão alimentícia propriamente, ele não poderá se valer das despesas com aquele dependente. Ok, mais uma pergunta? Eu preciso declarar as minhas dívidas no imposto de renda? É muito importante. Boa pergunta também. Porque existe uma busca que a Receita Federal faz, que é a variação patrimonial. E a questão das dívidas está ligada diretamente à apuração exata da variação patrimonial. Uhum. Então, em certos casos, sim, precisa. O único caso que não seria necessário lançar a dívida seria o financiamento de um imóvel financiado pelo Sistema Financeiro de Habitação. Uhum. Somente esse caso que não se deve lançar o saldo devedor. Ok. Mais uma pergunta. Posso declarar cursos de inglês como educação no imposto de renda? E aí? Como educação, propriamente não. Porém, se fizer necessário para o desenvolvimento da atividade profissional, sim. Uhum. Ok, vamos lá, mais uma pergunta das pessoas na rua. Acabou? O que acontece se eu atrasar a entrega da minha declaração? Bem, o prazo é até o dia 30 de abril. Então, já a partir do primeiro minuto do dia 1º de maio, já existe multa de R$ 165,74, não havendo imposto devido. Uhum. Se houver um imposto devido, o cálculo será feito de 1% ao mês por atraso de entrega sobre o valor do imposto devido, ao máximo de 20% daquele valor do imposto apurado, prevalecendo o maior. Se os R$ 165,74 for maior que o limite de 20% do imposto, 165. E se os 20% limitados ao imposto apurado forem maior, sim, esse deverá ser recolhido da Receita Federal. Ok.